Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, né? Não sei quando vocês estão vendo esse vídeo, provavelmente por agora mesmo, porque amanhã tem prova, né? Então, esse vídeo aqui é um vídeo que eu vou fazer bem rápido, tá? Sobre a anatomia do sistema linfático, tá? Então, eu vou falar um pouco sobre o sistema linfático em si, né? Os linfonodos, os capilares linfáticos, plexos, ductos, troncos, e depois um pouco sobre os órgãos linfóides, tanto os primários quanto os secundários. A gente vê um pouco os aspectos anatômicos deles, as relações anatômicas, irrigação, né? Drenagem venosa, certo? Então, essas questões, assim, são bem importantes para a anatomia, ok? Então, vamos começar aqui. Bom, então esse primeiro PL aqui é um PL sobre os aspectos anatômicos dos vasos linfáticos dos linfonodos, né? Eu coloquei essa imagem aqui só para ilustrar mesmo, né? No caso, isso aqui é uma íngua, né? O que que é uma íngua? É um inchaço, então, de linfonodos. Isso é muito comum nos linfonodos cervicais, né? Então, a gente vê os linfonodos cervicais, a gente sabe que tem os linfonodos superficiais, anteriores, profundos, né? E esses linfonodos, quando eles estão tendo uma atividade linfática muito grande, né, por conta de algum tipo de infecção, o recrutamento de células do sistema linfático, né, do sistema imunológico, está muito alta para essa região e aí eles ficam inchados dessa forma e a gente chama isso aqui de íngua, tá? É só uma correlação anatomoclínica aí para vocês, tá? Além das outras que a gente já vê normalmente. Bom, o sistema linfático, ele tem um funcionamento que é simples de entender, tá? A gente sabe, então, que os tecidos, eles são compostos, então, pelas células, certo? E essas células, elas têm um espaço entre elas, né? Esse espaço entre elas vai ser recoberto por um líquido, que é chamado de líquido intersticial, tá? O líquido intersticial, então, ele fica ali em volta das células e ele é muito importante, a gente já viu isso muitas vezes na fisiologia. Esse líquido intersticial é muito importante para manter o equilíbrio, né, osmótico das células e tudo mais, tudo relacionado ali à questão iônica, né? Só que existem algumas moléculas, algumas partículas que ficam nesse líquido intersticial que não são capazes de entrar nos capilares sanguíneos, porque são muito grandes, tá? Os capilares sanguíneos, gente, eles não têm uma parede tão fina assim, né? E eles não têm sistemas tão sofisticados assim para fazer o sangue passar, mesmo com moléculas muito grandes, muito pesadas, né? Que no caso seriam as válvulas, né? O próprio sistema músculo-esquelético em volta ajuda, né, auxilia nisso. Mas quando você compara um vaso sanguíneo, né, um capilar sanguíneo, com um capilar linfático ele possui uma sobreposição de tecido, tá? E essa sobreposição de tecido, ela forma um tecido muito fininho, porque vai formar espaços mesmo na parede desse capilar, certo? Então, o capilar linfático, ele é capaz de drenar, né, essas partículas, essas moléculas que são muito grandes, né? Então, ele consegue receber e drenar, então, esse líquido intersticial, tá? Então, a drenagem do líquido intersticial, principalmente, né, vai ser feita pelos capilares linfáticos. Aqui a gente consegue perceber, olha, que tem toda aquela questão do coalescimento, né? Então, uma artéria que se torna uma arteríola, que se torna um capilar, capilar que se torna uma vênula, vênula que se torna uma veia e retorna para o coração, certo? Esse sistema aqui, ele também tem a participação dos capilares linfáticos, né? A junção dos capilares linfáticos vai formar o que a gente chama de plexo linfático, tá? E aqui a gente vê, então, esses capilares drenando, né, o líquido intersticial. Além disso, né, os capilares linfáticos, eles também vão ser capazes de drenar aqueles líquidos que ficam nas cavidades das membranas, né? Então, por exemplo, a cavidade pleural, né, a cavidade pericárdica, tá bom? Então, essas cavidades que contêm líquidos, né? A cavidade peritoneal também, né? Contém líquidos, essas cavidades, elas são drenadas, né? O líquido dentro dessas cavidades, que geralmente são cavidades virtuais, né? Esse líquido, ele é drenado pelo sistema linfático. E isso é um dos motivos pelos quais a gente tem ali alguns linfócitos B, por exemplo, naquelas regiões, né? Que fazem, então, com que a defesa desses órgãos que são recobertos por essas membranas, né, de tecido conjuntivo seja um pouco mais reforçado, né, do que o resto que não tem esse contato direto ali com o sistema linfático, tá? Então, isso é muito importante e a gente sabe também que na pleura,
né, na cavidade pleural, a drenagem desse líquido aí da cavidade pleural pelo sistema linfático é muito importante para a manutenção lá das pressões, né, do pulmão, né? Então, isso também é bem interessante, aquela questão de pressão transmural e tudo mais que a gente já tinha estudado anteriormente, né? Então, é só a gente ver aqui, basicamente é assim que funciona, tá? O que que vai acontecer? Você tem os capilares linfáticos, eles se juntam nos plexos linfáticos, e os plexos linfáticos, eles têm contato direto com os ductos, né? A gente tem o ducto torácico, a gente tem o ducto direito, né? Os ductos, eles se juntam no que a gente chama de cisterna, e a cisterna vai gerar os troncos. Então, tem o tronco lombar direito, o tronco lombar esquerdo, o tronco intestinal, e a gente vai ver isso mais para frente também, tá bom? Então, é todo um sistema conectado, interconectado, tá? Que vai comunicar, então, todas as regiões do corpo por meio, então, desses capilares, plexos, troncos, ductos, tá certo? Basicamente assim que o sistema linfático funciona, tá? Aqui, gente, é só para eu mostrar para vocês, olha, a gente tem a cisterna do quilo, tá? Cisterna do quilo é esse local aqui, um pouco mais espesso, né? Um pouco mais volumoso, e esse local, ele é a junção, basicamente, essa estrutura, né? Ela é a junção dos troncos, tronco lombar direito, tronco lombar esquerdo e o tronco intestinal. Esses troncos, eles se unem e formam a cisterna do quilo, que vai gerar o ducto torácico, certo? Que é esse principal aqui, e também o ducto linfático direito. A gente vai ver que tanto o ducto torácico quanto o ducto linfático direito, eles são muito importantes porque são eles que vão gerar os capilares plexos que vão drenar linfaticamente o corpo inteiro, tá? Basicamente, ok? Então, essa ligação aqui de tronco lombar direito, tronco lombar esquerdo, tronco intestinal, ligando com a cisterna do quilo para ligar nos ductos que estão na parte superior, né? Tórax, cabeça e tudo mais, isso faz com que seja um sistema interconectado, tá? E a gente sabe também que, por exemplo, o ducto torácico, né, que é o principal de todos que a gente estuda, tá? Ele vai ser o ducto relacionado com a drenagem aqui do lado esquerdo da cabeça, lado esquerdo do pescoço, lado esquerdo do tronco, braço esquerdo e pernas, ok? E essa parte aqui das pernas e das vísceras também, né, que vão estar relacionadas ali, principalmente vísceras intestinais, do trato gastrointestinal, isso está relacionado com o fato de que o ducto torácico está ligado com a cisterna do quilo, né, que também pode ser chamada de cisterna de Peckett, né? E essa cisterna, ela tá relacionada ali com os troncos lombar direito, lombar esquerdo e intestinal, né? Então dá para entender por que que o ducto torácico, que ele é um ducto um pouco mais calibroso do que o ducto linfático direito, né? Vai drenar tantos locais assim. O ducto linfático direito, ele vai drenar, então, o lado direito da cabeça, o lado direito do pescoço, o lado direito do tronco, até a margem costal inferior, tá? Até o rebordo costal, e o braço direito também, ok? Então, é um ducto um pouco mais limitado em termos de drenagem, né? Ele vai drenar poucas regiões quando você compara ali com o ducto torácico, tá? Mas é basicamente assim que funciona. A gente tem, então, os linfonodos estão relacionados ali com os capilares, que formam os plexos, né? E esses plexos estão relacionados com os troncos, com os ductos, ok? E a gente vai ver um pouco mais sobre esses linfonodos também, tá? Aqui só para a gente ver a questão do ângulo venoso, o que que é o ângulo venoso? O ângulo venoso é essa junção aqui entre veia subclávia e veia jugular interna, tá? A gente sabe que a veia cava superior, a veia cava superior gera o tronco braquicefálico venoso esquerdo, que é chamado de veia braquicefálica esquerda, veia braquicefálica direita. A veia braquicefálica, tanto a esquerda quanto a direita, geram a jugular interna e a subclávia, tanto direita quanto esquerda, certo? E essa junção entre jugular interna e subclávia, a gente vai chamar de ângulo venoso, que é justamente onde vai desembocar, né? Onde vai desembocar os ductos, tá? Então, o ducto torácico, ele desemboca no ângulo venoso esquerdo e o ducto linfático direito, ele vai desembocar no ângulo venoso direito, tá? Isso aqui é muito importante, por quê? Porque a comunicação entre o sistema linfático e o sistema sanguíneo acontece aqui, tá? E aí esse sangue que tá chegando aqui na cava superior vai direto para o ato direito. Ele chega já com o conteúdo linfático no ato direito, tá? Então, esse líquido intersticial que foi drenado, ele vai voltar
para os tecidos, né? Ele é drenado e volta para os tecidos, drenado e volta para os tecidos. Ele volta para os tecidos pelo sangue, tá? E aí, com o sangue, a gente sabe aquelas questões lá, né, de pressão coloidosmótica, pressão osmótica, hidroosmótica, né? Que estão relacionadas com a parte da fisiologia que a gente já estudou anteriormente, tá? É, então, é só para a gente ter essa noção de que está tudo interligado mesmo, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E tem essa comunicação, então, entre linfa e sangue por conta do ângulo venoso, que é o local de desembocadura aqui dos ductos, né? Tanto torácico quanto linfático direito, que são os principais ductos relacionados com o sistema linfático, tá? É basicamente isso. Aqui, só para a gente ver, então, os linfonodos da cabeça e do pescoço, tá? Então, a gente tem aqui, ó, os linfonodos occipitais, né? Então, aí os nomes, eles são fáceis da gente entender onde que tá, né? Então, o linfonodo occipital, ali na região do osso occipital. Aí você tem um linfonodo auricular posterior, tá? Você pode chamar ele também de retroauricular. Toda vez que a gente utiliza retro em anatomia, é algo que vem para trás, né? Algo atrás de uma estrutura. Então, é aquela ideia do retrô, né? Retrô é antigo, tá lá para trás. Então, retroauricular é o posterior, tá? Então, linfonodo auricular posterior, linfonodo auricular anterior. Aí você tem os linfonodos parotídeos, tá? Então, ali na região, então, da parótida, né, da glândula parótida. A parótida, a gente sabe que ela está anterior-inferior à orelha, né? Então, a gente sabe mais ou menos a localização dela, então a gente sabe a localização desses linfonodos também. Tem os linfonodos submentuais, né? Os submandibulares, que estão relacionados ali com a glândula submandibular, certo? E também os cervicais. Os cervicais, a gente vai dividir eles em cervicais profundos, cervicais superficiais, e aí quando a gente fala profundo e superficial, a gente está falando da relação com a musculatura dessa região. Então, a gente tem aqui, por exemplo, ó, o esternocleidomastoide, né, que é um músculo que a gente consegue sentir aqui, né? Os cervicais superficiais estão em cima mesmo do esternocleidomastoide, ou seja, estão anteriores, estão superficiais ao esternocleidomastoide, e os profundos já estão ali numa região mais interna, né? Então, eles não estão relacionados ali com a superfície do esternocleidomastoide. Isso é uma forma de a gente entender por que a gente chama um de superficial, o outro de profundo, tá? É, então, é basicamente isso daqui, né? A gente vê que tem outros linfonodos, né? Linfonodos relacionados com outras regiões da cabeça, e a gente vê que existem vários capilares e plexos que estão relacionados ali com a drenagem de todas as regiões mesmo, tá? Tem o linfonodo lingual, né? Que a gente consegue ver, tem o cervical aqui anterior, né? Que são esses linfonodos que a gente consegue perceber aqui nessa parte anterior do pescoço, né, que são os principais relacionados com a formação de íngua, né, além dos superficiais aqui também, né? Então, existem ínguas que se formam atrás da orelha, né, relacionados ali ao retroauricular, ou também os cervicais superficiais, os cervicais anteriores formando íngua nessa região aqui, certo? Então, são linfonodos muito relacionados aí com essa relação anatomoclínica que eu tinha falado. Né? A gente tem outros linfonodos também, como o bucinatório, linfonodo mandibular, mas é tudo muito fácil de entender, né? A nomenclatura, a localização, né? Que a gente sempre utiliza na anatomia referências da própria anatomia para nomear as estruturas. Então fica fácil de entender, tá? Não tem nenhum linfonodo com um nome esquisito que a gente não vai conseguir identificar onde que ele está. É só a gente pensar mesmo, ao invés de ficar gravando onde que está o linfonodo, certo? Então, a gente pensa e consegue entender, né, com o conhecimento que a gente já tem de anatomia e dos semestres passados, né? Os linfonodos dos membros superiores, eles são divididos em superficiais e profundos, tá? Os superficiais é supratroclear, tá? E deltopeitoral. O nome já está dizendo onde que eles estão, certo? Então, a gente pode pegar uma peça, por exemplo, e identificar esses linfonodos lá, certo? Mas eles são superficiais. Então, é só a gente entender que no membro superior você vai dividir os linfonodos superficiais e profundos. Os profundos, nesse caso, são os mais importantes. Por quê? Porque você tem uma relação anatomoclínica dos linfonodos axilares com os tumores de mama, né? Então, aquela questão lá de linfonodo sentinela, né? Linfonodo sentinela é um linfonodo axilar, né? E ele é um linfonodo axilar que vai receber, né? Que vai ter contato direto com o tumor. Vai depender do local onde o tumor está, né? Na mama e tudo mais, mas é sempre um linfonodo axilar. A gente vai ter como linfonodo sentinela.
né? Isso é uma relação anatomo-clínica muito importante. Por quê? Porque se o tumor já tem contato com o sistema linfático, ele pode gerar metástases mais facilmente, né? E aí é um grande problema, tem que tirar a cadeia de linfonodos e tudo mais, né? É, então, isso é questão de cirurgia e tudo mais. A gente viu essa relação anatomo-clínica também, tá? Então, aqui, só para ressaltar, os linfonodos dos membros superiores que são profundos são os linfonodos axilares, tá? Linfonodo axilar, gente, a gente divide eles em algumas regiões, né? A gente consegue dividir eles de algumas formas. Então, você tem o linfonodo axilar anterior, né? Que está na região ali do peitoral, posterior, que é subescapular, lateral, que é o humeral, então ele já está no braço, né, nessa região interna do braço aqui, certo? Central e apical, que é medial. A gente tem eu coloquei uma imagem aqui para a gente conseguir visualizar um pouco melhor. Olha aqui, ó, os linfonodos humerais, então, é literalmente mesmo na axila, tá? Então, a parte interna do braço, a axila aqui embaixo, ok? Os linfonodos centrais, então, a ordem é essa, ó. Linfonodo humeral, linfonodo central e linfonodo apical, tá? Eles vão seguindo essa veia braquial aqui, né, que é tributária da veia subclávia, né? Então, a gente consegue seguir dessa forma. A tendência é que os linfonodos, o sistema linfático, siga justamente o sistema arteriovenoso, tá? Então, quando você tem artéria, veia e linfonodo, geralmente, linfonodos e capilares linfáticos, ductos linfáticos, geralmente eles estão associados anatomicamente, tá? Então, a gente vai ver, por exemplo, os linfonodos lá da região abdômen pélvica, você tem linfonodos, é, cadeia de linfonodos, né? Ilíaca externa, ilíaca interna, ilíaca comum, que estão relacionados diretamente com as artérias e com as veias ilíacas externas, ilíacas internas, né? Ilíaca comum, epigástrica, enfim, né? Então, essa é a tendência, a gente sempre ter uma relação, justamente porque você tem a formação dos plexos, e os plexos, eles têm que ter comunicação com o sistema sanguíneo, tá? Então, fica fácil de a gente identificar. Então, olha só, esse linfonodo aqui, que é o lateral, né, o humeral, o linfonodo, que é o central, nesse caso, e o apical, que é mais medial, tá? Então, essa é a forma que a gente consegue ver. Os linfonodos subescapulares, lá na parte posterior, tá? Essa imagem aqui, ela está tentando mostrar mesmo um grupo, né, de linfonodos posteriores, mesmo na imagem com a vista anterior, tá? Mas a gente sabe que está lá atrás, então, o linfonodo axilar lá atrás, ok? E os linfonodos peitorais, que são linfonodos anteriores, estão relacionados com os músculos peitorais, né? Peitoral maior, peitoral menor, nesse caso aqui, peitoral menor, tá? Então, esses são os linfonodos axilares aí que a gente precisa saber, são 5, ok? 5 principais. Então, você tem os laterais, que é o humeral, central, né? Então, nessa região aqui, os apicais, que são linfonodos na região medial, certo? Então, estão mais próximos ali do externo, vamos colocar o externo como referência, ok? E os linfonodos peitorais, que são esses linfonodos da parte anterior, além dos subescapulares, que estão na parte posterior, tá? Então, não é difícil de lembrar disso, tá? É só a gente conseguir visualizar esses linfonodos na região axilar, que não tem muito segredo não, tá? Mas é basicamente assim que acontece. Aqui só para mostrar, então, os linfonodos paraexternais, né? E a gente lembra, ó, paraexternal, lembra lá da linha paraexternal? Então, linha paraexternal, ela tá paralela ao externo. Não está tangenciando o externo, mas está paralela ao externo, não é? Porque tem a linha external lateral ainda, certo? Os linfonodos paraexternais, eles estão nessa região, entre a linha external lateral e a linha paraexternal, né? Estão na região paraexternal, ok? Então, periféricas ao externo, ok? Margeando aqui paralelamente o externo de um lado e do outro. Essas aqui já são grupos de linfonodos torácicos, ok? Mas aqui, só, aproveitando a imagem para a gente observar, então, esses linfonodos aqui. A questão dos linfonodos sentinela, né? Fica fácil de entender nesse caso aqui, porque aqui você tem a mama, certo? E aí vamos supor que tem um tumor nessa mama aqui. A comunicação desse tumor com os linfonodos, ela é muito fácil de acontecer, certo? Linfonodos sentinelas aqui, por exemplo, pode ser um linfonodo peitoral aqui, né? Um linfonodo anterior, né? E aí, essa cadeia de linfonodos toda aqui, se ela tiver acometida, né? Ou seja, a gente conseguir encontrar células tumorais nessas regiões aqui, relacionadas ao tumor de mama, tem que tirar isso tudo aqui, tá? E muitas vezes tem que tirar o músculo também, né? Porque o músculo está associado
com os linfonodos, né? O músculo peitoral e tudo mais. Então, é uma cirurgia bem invasiva e a recuperação é bem difícil também, é complicado isso daqui, tá? Mas é uma medida que tem que ser feita, né? Para evitar, então, o alastramento desse tumor para o resto do corpo, porque a gente viu que o sistema linfático ele tem uma comunicação direta com o sangue, né? Quando você chega lá no ângulo venoso, né? Então, não dá para deixar rolando isso daí, né? É basicamente isso. Os linfonodos torácicos, então a gente vai ter linfonodos mediastinais, então mediastinais anteriores, mediastinais posteriores, tá? E aí isso vai seguir a nossa noção de mediastino, então as regiões do mediastino, que a gente vai falar um pouco mais para frente também, só para relembrar. Os linfonodos paraesternais, que são um pouco mais superficiais, tá vendo? Basicamente, linfonodos traqueobronquiais, que estão relacionados ali com a região brônquica, né, região do hilo pulmonar. A gente sabe que tem sistema linfático entrando, né, capilares linfáticos entrando também no hilo pulmonar, além de nervos, artérias, veias, né? Então, essa região aqui, ok? Isso aqui é o tronco pulmonar com a artéria pulmonar, essa região aqui. E, basicamente, você tem esses linfonodos aí relacionados, além dos linfonodos intercostais aqui, nessa região aqui, né, do gradil costal, ficam ali abaixo das costelas, né? Então, é um sistema bem completo, né, que a gente tem para realmente drenar todas as regiões, né? E, geralmente, o tórax, ele é uma região um pouco mais tranquila de entender anatomicamente, porque, geralmente, ele vai ter sempre algo que é intercostal, subcostal, paraesternal, né? É, basicamente, assim, segue mesmo, o mesmo padrão para todas as estruturas, assim, arteriovenosas, linfáticas, utilizando o mediastino, né, como referência. Então, a nomenclatura, a localização dessas estruturas é mais tranquila de entender, justamente por conta dessa facilidade mesmo do tórax, né? E a gente tem que lembrar, assim, das estruturas que a gente tem lá, né? Então, se a gente lembra das estruturas que a gente tem lá, por exemplo, a borda superior aqui do diafragma, ela vai ter linfonodos. Esses linfonodos a gente vai chamar de linfonodos diafragmáticos ou frênicos, né? Tudo que é frênico está relacionado com o diafragma, vamos lembrar disso, né? Então, tem todas essas estruturas. Então, só para a gente relembrar, ó, os linfonodos paraesternais, que eu já tinha mostrado antes de uma vista frontal, né, anterior, tudo mais. Agora a gente está vendo uma vista em perfil, no corte sagital, a gente vê então uma vista lateral dos linfonodos paraesternais. Aí você tem os linfonodos mediastinais anteriores, certo? Essa região aqui, os mediastinais posteriores, os intercostais, certo? E os diafragmáticos nessa região aqui, ok? A gente percebe, então, essa rede de capilares que estão chegando, tá? Não estão saindo, estão chegando nos linfonodos, tá? Essa questão, assim, do sistema linfático, ele segue a mesma lógica do sistema venoso, tá? São tributários, vamos dizer assim, dos linfonodos, né? Os capilares, eles têm que chegar nos linfonodos e não sair deles, né? Porque a gente tem os linfonodos, a estrutura do linfonodo, ele vai ter capilares aferentes e capilares eferentes, porque ele está no meio do processo, né? Então, você tem os capilares que estão chegando nele, né? Que a maioria desses que a gente consegue ver são capilares aferentes, e os eferentes vão continuar o plexo, né? Porque tem que chegar nos ductos, certo? Mas é bom ter essa noção de que o fluxo da linfa, né? Ele vai acontecer principalmente ali no sentido, né, do tecido para o linfonodo, certo? Independente do lado que você está olhando, né, de qual referência que você está usando, ok? Basicamente isso daqui, tá? Os linfonodos torácicos. Aí a gente tem os linfonodos abdominopélvicos e eles a gente vai dividir em parietais e viscerais, tá? Só porque existem as estruturas que são parietais do abdômen, então a musculatura posterior, musculatura anterior, as fáscias, né? Todas as estruturas que a gente estudou, inclusive no bloco passado, né? Estão relacionadas com isso. Além disso, a cavidade pélvica em si, né? A gente vai estar falando dela aqui agora. E a parte visceral, a gente está falando basicamente do TGI, né? É, e das artérias relacionadas ao TGI, tá? A gente vai ver que tem uma relação direta entre uma coisa e outra. Mas aqui, olha, a gente tem, então... Lembra que eu falei com vocês, né? Que os linfonodos,
e o sistema linfático, né, eles seguem basicamente a nomenclatura, o caminho das artérias, das veias, né? Nesse caso fica bem claro isso aqui também, tá? A gente tem os linfonodos abdominopélvicos ilíacos, então você tem aqui a artéria ilíaca comum, artéria ilíaca interna, artéria ilíaca externa, certo? Essas artérias, elas estão associadas com linfonodos, ok? Com o sistema linfático, eles vão levar, então, o mesmo nome, linfonodos ilíacos externos, linfonodos ilíacos comuns, linfonodos ilíacos internos, certo? Então, segue a mesma ideia. Tem os linfonodos sacrais, né? Linfonodos epigástricos, que estão na região epigástrica mesmo, lá em cima, tá? É, mas eu já estou pulando para a parte visceral. Vamos lembrar aqui, olha, dos linfonodos aórticos. Quando a gente fala de linfonodo aórtico, a gente está falando de linfonodo pré-aórtico e linfonodo retro-aórtico. Pré-aórtico é equivalente a falar linfonodo aórtico anterior. E retro-aórtico, linfonodo aórtico posterior, ok? Se a gente fosse ver uma vista lateral aqui da aorta abdominal, a gente poderia, então, identificar esses linfonodos, mas é fácil de imaginar, tá? É, basicamente isso, tá? A lógica, ela é muito simples nesse sentido. Os linfonodos inguinais, né, essa região aqui inguinal, então, vão seguir realmente essa região aqui do ligamento inguinal, né? E daqui para baixo já é tudo femoral, né? Então, a artéria femoral, a veia femoral, estão relacionados ali com a região já da perna, tá? Mas aqui, então, a gente já vai se ater só a essa região aqui, abdômen pélvico, ok? Basicamente isso daqui que a gente tem. Além disso, né, os abdominopélvicos viscerais são os celíacos, gástricos, hepáticos, mesentéricos superior e inferior e pancreáticos. Isso aqui, gente, está relacionado principalmente com as artérias. Então, a gente tem o tronco celíaco, que é um ramo da aorta abdominal. Vai ter, então, linfonodo, vaso linfático, né, capilares linfáticos relacionados com o tronco celíaco, ok? Região aqui, tá? Notem que nessas imagens aqui a gente tem uma associação de linfonodos, gânglios, artérias, veias, certo? Mas são todas estruturas que estão nas mesmas regiões, né? Levam os mesmos nomes, têm a mesma lógica. Por isso que dá para utilizar essas imagens aqui, tá? É, os linfonodos gástricos, né, que estão na região epigástrica ali e tudo mais, relacionados com as artérias gástricas, tá? Linfonodos hepáticos, é muito fácil de entender a lógica disso, certo? Então, a gente precisa só lembrar mesmo que eles existem, ok? É só lembrar da lógica de que eles estão associados geralmente com artérias, com veias e tudo mais, tá? Mesentérico superior e inferior relacionados com as artérias mesentérica superior e inferior, ok? E pancreáticos, então, relacionados com o pâncreas, né? Não tem muito mistério nisso aí, não, tá? E os linfonodos dos membros inferiores, né? A gente tem que lembrar, então, dos linfonodos poplíteos, tá? Então, a região poplítea é aquela região posterior ao joelho, tá? É muito importante a gente lembrar dela. Os linfonodos, então, a cadeia de linfonodos tibiais anteriores, tá? Estão relacionados com a artéria tibial anterior, vocês lembram disso, né? Que a gente tem, então, a artéria femoral vai se bifurcar, uma parte dela vai passar para a parte posterior, gerar a artéria poplítea, a artéria que fica na parte anterior forma a tibial anterior, a poplítea vai gerar, então, lá embaixo, né, a fibular, certo? Que depois essa fibular e a tibial anterior vão se juntar para formar, então, esse plexo arteriovenoso aqui do pé, né? Do arco plantar, principalmente, né? E o sistema linfático ele vai seguir a mesma lógica, tá? Além disso, a gente tem, então, aqui, né, os linfonodos inguinais. Existem linfonodos inguinais superficiais e linfonodos inguinais profundos, tá? São coisas assim relacionadas àquela região inguinal ali, né, do ligamento inguinal e tudo mais, né? Então a gente tem essa relação aqui, ok? Agora a gente passa então para os aspectos anatômicos das tonsilas, timo e baço, então é a parte que a gente vai falar dos órgãos linfóides, tá? Essa parte é bem interessante, bem importante também. Só um resumão aqui rápido, né, dos órgãos linfóides. Esses órgãos linfóides, eles podem ser primários e secundários. Os órgãos linfóides primários, a gente pode listar aqui medula óssea, timo, a mucosa, né, associada, então, por exemplo, o malte em geral, né, então gout, né, tudo que está relacionado ali a trato respiratório, o TGI, certo? São regiões ali que estão relacionadas com a maturação de células do sistema imune, certo? Então, a maturação das células do sistema imune acontece nessas regiões aí de órgãos primários.
Nos órgãos secundários, baço, linfonodos, tonsilas, eu adicionei as tonsilas aqui, tá? A gente vai falar especificamente delas mais para frente, mas principalmente baço e linfonodos são locais, então, de ativação dessas células, né? A gente sabe, então, que, por exemplo, né, as células dendríticas plasmocitoides, elas apresentam antígenos lá no baço para os linfócitos T. Agora, as células dendríticas convencionais, clássicas, apresentam nos linfonodos, para ativação dessas células, tá? Então, está muito relacionado ali com a imunidade adaptativa, né? Esses órgãos aqui. Agora, a gente vai estudar um pouco sobre a anatomia desses órgãos, tá? Para a gente entender primeiro a anatomia ali, né, das tonsilas, a ideia que a gente precisa ter ali das tonsilas é a seguinte: você tem a faringe, certo? E a faringe, né, que é esse tubo aqui, ela é dividida em regiões. A gente tem a nasofaringe, orofaringe e a laringofaringe, tá? Na região da nasofaringe, tem algumas estruturas importantes para a gente ver, tá? Aqui é a região das coanas, certo? Região das coanas, ou seja, que é a região que vai ser a interseção entre a cavidade nasal e a nasofaringe, ok? Aí aqui embaixo, né, a gente tem, depois a gente vai ver, né, a região do istmo das fauces, as fauces, né, que vão ser, então, essa interseção entre cavidade oral e orofaringe, né? E aqui a gente vai ter a tonsila lingual, ok? Na base da língua, tonsila lingual, tonsila faríngea, que a gente geralmente chama de adenoide, né, no popular. E aqui embaixo, então, a laringofaringe, já relacionada, então, com a região da glote, tá? Vamos seguir aqui que eu vou falar de outras estruturas aqui mais específicas, tá? Então, aqui, ó, cavidade nasal, região das coanas, certo? Aqui, então, ó, como eu sei que essa é a região das coanas, posteriormente a elas, né, essa região das coanas, você tem, então, a nasofaringe. Na nasofaringe, você vai ter, então, a tonsila faríngea. O que que é tonsila, gente? Tonsila é um aglomerado de tecido linfóide, né? Que vai ser muito importante, então, para garantir essa primeira defesa do nosso organismo. Por que que a gente tem que ter tonsila faríngea, tonsila lingual, né? Tonsilas palatinas, todas relacionadas a essa região aqui da cabeça. Por quê? Porque esse local aqui é entrada de ar, né? Entrada de outras substâncias, né? No caso da boca, né? Entrada de alimentos e tudo mais. Então, seria ali uma porta de entrada ali de antígenos, né? De micro-organismos. Então, a gente tem que ter esse aglomerado aqui de tecido linfóide, que a gente vai chamar de tonsila, que é justamente para garantir essa primeira defesa para o nosso organismo, ok? Então, a tonsila faríngea, tá? Aí aqui a gente tem uma proeminência, né, na mucosa. Essa proeminência, ela serve para proteger um ósteo, tá? Então, essa é a ideia, essa é a lógica, serve para proteger esse ósteo aqui. Por quê? Ó, você tem o tórax tubário, que é essa proeminência, que eu cliquei no negócio. Tórax tubário, tá? Você pode chamar de toro tubário também, essa proeminência aqui, que vai proteger o ósseo faríngeo da tuba auditiva. Esse ósseo faríngeo da tuba auditiva é uma conexão direta, tá? Entre a nasofaringe e a região auditiva, ou seja, o ouvido interno, tá? Por isso que muitas vezes a gente tem, por exemplo, problema com rinite, alguma coisa do tipo, isso pode gerar uma inflamação no ouvido, tá? Isso é comum por conta da presença desse ósseo faríngeo da tuba auditiva, por isso que ele precisa de uma proteção física mesmo, proteção física do tórax tubário, ok? Que é essa proeminência aqui em volta do ósseo faríngeo da tuba auditiva. Estão presentes, então, essas três estruturas, ó, tonsila faríngea, tórax tubário e ósseo faríngeo da tuba auditiva na nasofaringe, certo? Aqui, só para a gente observar, então, a gente tem a região de palato mole, tá? Palato duro. Aqui, a úvula, que é a pontinha do palato mole, tá? Palato mole e úvula são extremamente importantes para a proteção da cavidade nasal e da nasofaringe no momento da deglutição. A gente viu isso no abdômen agudo, né? Então, só para a gente relembrar um pouco essa questão, por isso que a gente vê isso aqui de novo agora, tá? Vamos continuar aqui, então. Aqui, então, só uma imagem, então, da cavidade oral, né? Aqui, região do palato mole, que termina na úvula, tá? Úvula. Esse número 3 aqui, ó, é o arco palato glosso, ok? O 4, arco palato faríngeo. 5, fauces, ok? Que seria, então, essa interseção entre cavidade oral e a orofaringe. Entre o arco palato glosso, que está anterior, e o arco palato faríngeo, que está posterior, você tem as tonsilas palatinas, tá? Tanto de um lado quanto do outro, ok? Isso daqui, gente, a gente chama de seio palatino, né? Seio é um espaço entre duas estruturas.
seio palatino está entre o arco palato-glosso e o arco palato-faríngeo. E ele vai, então, conter as tonsilas palatinas, ok? Que são as tonsilas relacionadas com a cavidade oral, além das tonsilas que a gente tem na base da língua lá embaixo, tá? Que vai estar relacionado mais com a região faríngea mesmo, tá? A proteção da região faríngea, tá? Então, é basicamente assim que a gente vai observar essas estruturas anatômicas aqui da boca, ok? Aí aqui, vamos começar falando um pouco do timo, tá? Para a gente começar a falar um pouco do timo, a gente precisa entender e relembrar a noção de mediastino, né? O mediastino, ele vai ser, então, essa cavidade, né, da região central aqui do nosso tórax, tá? E essa cavidade, ela vai ser dividida em partes. A gente tem algumas referências anatômicas, como é o caso do ângulo do externo para cima, mediastino superior, certo? Do ângulo do externo para baixo, até o diafragma, até a margem costal inferior, você vai ter o mediastino inferior, tá? Essas são as relações anatômicas, né? Então, o mediastino, ele tem uma relação anatômica aqui, ó, do externo e gradil costal na parte anterior, coluna vertebral torácica, né, na parte posterior, né, lateral gradil costal, certo? E aí a gente vai ver e superior à abertura do tórax, né? A abertura superior do tórax, ok? Inferior, o diafragma, certo? Então, esses são os limites do mediastino. Agora, como eu falei com vocês, ó, ângulo do externo, ou seja, segundo espaço intercostal para cima, mediastino superior. Ângulo do externo para baixo, mediastino inferior. O mediastino inferior, ele é dividido em compartimentos. Compartimento anterior, então mediastino inferior anterior, mediastino inferior médio e mediastino inferior posterior nessa região aqui, ok? Essa imagem ela tem até um errinho meio bobo, assim. Ela é uma imagem boa para mostrar o mediastino, sim, mas ela tem um errinho aqui que ela coloca os compartimentos aqui em locais errados, tá? Mas não tem problema não, vamos pensar na anatomia que a gente está falando agora, tá? Por que que isso aqui é importante para o timo, tá? O timo, ele, na criança, ele vai ser um órgão muito grande, tá? A criança, ela precisa desse órgão, né, do timo, principalmente para maturação de linfócitos T, ok? Por isso que o timo, ele é um órgão linfático primário, certo? O timo, que é um órgão bilobular, ele vai estar presente tanto no mediastino superior, certo? Mediastino superior na parte anterior dele, né? E no caso da criança, vai passar até para a região cervical aqui, para a região do pescoço, tá? É, e também vai se estender um pouquinho para o mediastino inferior anterior, tá? No adulto, ele vai ficar bem menor, né? Bem reduzido, tá? Nos idosos, por exemplo, o timo ele pesa cerca de 3 gramas, é muito pouquinho, né? É um órgão que fica bem menor mesmo, muito menor. E ele tem relações diferentes, ok? Ele vai estar, então, no mediastino superior anterior, principalmente, tá? E um pedacinho dele, na maior parte das vezes, pode aparecer um pedacinho dele no mediastino inferior anterior, mas é muito pouco, tá? Muito pouquinho. Então, porque ele fica menor, ele diminui, tá? É só saber essa diferença aí do timo com relação ao mediastino, tá? As artérias, então, a gente tem que falar da irrigação do timo. Irrigação do timo, gente, vai acontecer pelas artérias tireoides inferiores e pela artéria torácica interna, que vai dar ramos intercostais também, tá? E os intercostais também vão irrigar o timo, tá? Aqui, só para a gente ver, então, ó, a gente tem as artérias subclávias. As artérias subclávias vão gerar as artérias tireoides inferiores, ok? Tanto de um lado quanto do outro. Essas artérias tireoides inferiores, elas vão fazer a irrigação, então, do timo. Além disso, a gente tem aqui ó, a torácica interna, que é uma artéria, está na região paraesternal ali, então aqui é a região posterior do gradil costal, ok? Essas artérias torácicas internas, elas vão gerar, então, ramos, por exemplo, pericárdico-frênicas, artérias frênicas mesmo, superiores, que estão saindo ali de cima, né? São ramos ali também, mas o nosso foco agora é com relação ao timo. Elas vão gerar artérias que vão chegar lá no timo, essas artérias dessa região aqui, e também artérias intercostais que também vão chegar no timo, ok? Vão auxiliar ali na irrigação do timo, né? Lembrando que a aorta torácica também gera artérias subcostais e intercostais, então tem uma relação também com isso, ok? Então são 3 artérias principais que a gente vai utilizar para irrigar o timo. Artérias tireoides inferiores, artérias torácicas internas e artérias intercostais, ok?
estão relacionados aí com a irrigação do timo. No caso, a drenagem do timo, né, ela vai acontecer basicamente pelas veias intercostais, certo? Pelas veias torácicas internas também, né? E por ramos, por ramos não, por tributários das veias braquicefálicas, né? São justamente o que a gente chamava de tronco braquicefálico venoso. Chamar de tronco braquicefálico venoso não é necessariamente correto, anatomicamente, tá? Então é bom a gente acostumar de chamar de veia braquicefálica, tá? Tronco braquicefálico venoso não existe, tá? Mas a gente utilizava essa nomenclatura anteriormente para facilitar um pouco o estudo, né? Que a gente fazia essa correlação ali com a artéria aorta, né? Mas vamos chamar de veia, tá? Veia braquicefálica direita e esquerda, ok? Que tem tributários que vão drenar o sangue aqui do timo, tá? Então, esse aqui é o timo, um órgão bilobulado. A gente percebe ali a presença dele no mediastino superior e no mediastino inferior anterior também, tá? Então, é basicamente isso assim que a gente precisa entender sobre irrigação e drenagem do timo, ok? Aí, falando um pouco sobre o baço, para a gente finalizar, o baço, ele é essa estrutura aqui, então a gente tem essa vista do baço aqui, certo? Uma vista da parte visceral do baço. Por que que eu sei disso? Porque você tem as impressões de contato ali do baço com as estruturas, com as vísceras, né? Então você tem uma área gástrica, uma impressão gástrica, porque o baço ele tem uma relação anatômica com o estômago, tá? O baço ele está posterior ao espaço de Traube e o estômago está no espaço de Traube. Então, o estômago está anterior ao baço, certo? É, então, você tem uma impressão gástrica aqui no baço, certo? A área renal, né? A gente sabe, então, que o baço, né? Ele está ali na região direita, então, é o rim direito, certo? E a área cólica que vai pegar ali na região esquerda, desculpa, gente, região esquerda. Então, rim esquerdo, tá? É, e aqui você tem a área cólica que vai pegar aqui aquela flexura, né, do cólon transverso, a flexura esplênica, né? Que vai passar aqui nessa região, tá? Então, a gente tem também essa área aqui. Existem as extremidades e margens do baço, né? Então, a extremidade anterior, essa daqui é a margem inferior e aqui a margem superior do baço, tá? Além disso, o baço ele tem um hilo, né? A gente sabe que hilo é a região de chegada ali de estruturas tanto relacionadas com o funcionamento do órgão, quanto também artérias, veias, plexos nervosos, linfáticos passam nessa região, né? E esse hilo, ele é formado por ligamentos, tá? Esses ligamentos são ligamento gastroesplênico aqui em cima, ok? Ligamento gastroesplênico e esse outro ligamento aqui que é o ligamento espleno-renal, tá? Então, ligamento gastroesplênico e ligamento espleno-renal. O ligamento espleno-renal, a gente vê que tem uma região aqui mais dilatada que é onde se insere a cauda do pâncreas. A gente sabe que o pâncreas, ele tem uma relação direta com o baço, né? E aí você tem a cauda do pâncreas, isso inclusive vai influenciar a irrigação do pâncreas, né? A gente já tinha estudado isso anteriormente, né? É, basicamente isso, os vasos esplênicos, eles vão passar aqui pelo ligamento espleno-renal, na região do hilo, né? Então, a artéria esplênica, as veias esplênicas também, certo? E aqui na região do ligamento gastroesplênico, né? Você tem também os vasos gastromentais esquerdos e os gástricos curtos, que estão entrando aqui também, estão relacionados com a irrigação do baço, tá? Então, a irrigação do baço é a artéria esplênica, certo? A artéria gastromental esquerda, os vasos gástricos curtos, que vão ter relação aqui com o baço também, tá? E lembrar desses ligamentos. Então, o ligamento gastroesplênico e o ligamento espleno-renal, tá? Isso é fácil de lembrar, por quê? Porque o de cima é o gastroesplênico, que está relacionado ali com a impressão gástrica, por isso faz sentido o nome dele, tá? E o espleno-renal, que está relacionado com a área renal ali do baço, tá? Então, fica fácil também de lembrar, ok? Basicamente isso daqui, essa imagem aqui, só para a gente ver, então, um baço de cadáver, né? Então, aqui, ó, a área estomacal, a área cólica, que tem relação com o cólon transverso, o colo transverso, principalmente ali na região da flexura esquerda, que a gente pode chamar também de flexura esplênica, né? E a área renal relacionada ali com o rim esquerdo, essa região aqui do baço. Isso é só para a gente ter uma noção do posicionamento do baço no corpo, tá? Região do hilo com a artéria esplênica, veia esplênica e os ligamentos aqui, né? Que você teria o ligamento espleno-renal nessa região aqui, tá cortado, tá? E o ligamento gastroesplênico aqui nessa região de cima, tá? E aí a gente lembra tudo que passa por ele, certo? Aqui só para a gente ter uma noção aqui, né, da posição do baço com relação ao grádio costal,
né? Então, essa imagem aqui ela é muito boa para a gente ter uma noção anatômica do braço, ok? Bom, é basicamente isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo, né? Espero que tenha ajudado, se inscrevam aí no canal, né? Que vocês me ajudam bastante quando vocês fazem isso, curte o vídeo se ele te ajudou a estudar também, tá bom? E a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu, galera. Até a próxima.